A atenção de muitas das principais agências de notícias e meios de comunicação, incluindo ocidentais, especialmente ucranianas, estiveram focada no presidente da Rússia durante seu discurso no Fórum Vaidai. Entre outras coisas, Vladimir Putin abordou a atual moratória sobre testes nucleares. Falando na sessão plenária do Fórum, o presidente da Rússia afirmou que se a Rússia tem um acordo que proíbe testes nucleares de armas assinado e ratificado, os Estados Unidos, um dos signatários, tendo colocado a sua assinatura, não ratificaram o documento até hoje. O presidente russo destacou que deveríamos nos comportar como um espelho, inclusive quando se trata de questões de segurança. Ou seja, Putin quis dizer que a não ratificação ou a falta de compromisso dos Estados Unidos poderia também ser feito pela Rússia. Assim, o presidente russo deixou claro que o país também poderia retirar a ratificação do tratado que proíbe os testes de armas nucleares. Recordemos que anteriormente os Estados Unidos anunciaram que a Coreia do Norte estaria alegadamente a se preparar para realizar testes nucleares. O presidente russo notou no início deste ano a presença de informações de que os Estados Unidos têm planos para realizar um teste em grande escala de armas nucleares. No Fórum Vaidai, o presidente russo também abordou a questão da segurança global. Segundo ele, no início do século XXI, acreditava-se que os países e os povos tinham aprendido lições com as guerras do passado. Mas o egoísmo e a autoestima inflada dos atores mundiais individuais levaram novamente a uma tentativa de construção de uma ordem mundial única, baseada no direito de exclusividade e hegemonia de um sobre todos os outros. Nas palavras de Putin, abre aspas, houve um momento em que o seu humilde servo simplesmente sugeriu: talvez devêssemos aderir à OTAN? Mas não, tal país não é necessário na OTAN. A questão é, o que mais? Pensávamos que já éramos nossos, como diz o nosso povo, burgueses. Fecha aspas. Putin se referia aos povos do leste europeu atraídos por uma suposta segurança e estabilidade econômica no bloco militar OTAN. Putin ainda continua, abre aspas, o que mais? Não há mais confronto ideológico? Qual é o problema então? Aparentemente o problema é uma atitude arrogante para com os outros. Esse é o problema, o excesso de confiança. Fecha aspas. Certamente, o discurso ácido do líder russo foi muito focado nos problemas vivenciados pela guerra e sobre a expansão da OTAN, que atraiu forças dentro de países até então amigos da Rússia. Nesta vertente inflamada, a comunidade internacional ficou atônita quando Putin declarou os riscos de um possível plano de teste nuclear americano e o hipotético ataque nuclear contra qualquer parte da nação russa. O russo estava se referindo às informações da inteligência russa que apontam diretamente sobre um plano de teste nuclear americano para os próximos meses. Cientistas encarregados de garantir que o antigo estoque de armas nucleares dos Estados Unidos seja pronto para o uso, se necessário, dizem que começarão a enviar componentes essenciais para o deserto de Nevada no próximo ano. Na outra parte, em relação ao hipotético ataque nuclear contra o seu país, Putin disse que ninguém no mundo em sã consciência usaria armas nucleares contra a Rússia e que os inimigos potenciais sabem sobre o potencial do arsenal nuclear russo. Em caso de ataque à Rússia, ninguém tem qualquer hipótese de sobrevivência, alertou Putin durante seu evento, que pela primeira vez afirmou publicamente que a nação está tentando acabar com o conflito na Ucrânia. Por diversas vezes, o Kremlin não especifica a situação em curso na Ucrânia como guerra, mas como operação militar especial. Já visitou a nossa loja Ara Militar? Venha conferir as melhores camisetas, canecas e botões com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço que cabe no seu bolso. Acesse umapenca.com/área-militar. Há uma pressão militar e política permanentemente crescente do Ocidente. E isso tem forçado o Kremlin a responder de alguma forma. Putin disse no evento que não fomos nós que começamos a guerra na Ucrânia. Pelo contrário, estamos a tentar acabar com ela. O que você acha disso? Putin começou ou não essa guerra? Deixe nos comentários. Para a Rússia, a Europa está trancando a Rússia com uma nova cortina de ferro. As sanções ocidentais contra Moscou por causa da Ucrânia prejudicaram a economia europeia, enquanto as economias dos Estados Unidos e da Ásia se tornaram mais competitivas. O líder russo acredita que todos percebem que num sistema internacional onde reina a arbitrariedade,
Qualquer um pode estar sob ataque simplesmente porque este ou aquele país não era apreciado pela hegemonia, que perdeu o seu sentido de proporção. E eu acrescentaria em seu sentido, infelizmente, temos de admitir que as nossas contrapartes no Ocidente perderam o sentido da realidade, disse Putin. Finalizando sobre a guerra ideológica e econômica entre o Ocidente e o Oriente, Vladimir destacou que a adesão às abordagens de bloco, o desejo de levar o mundo a uma situação de confronto constante entre nós e eles, é um legado perverso do século XX. É um produto da cultura política ocidental. O Ocidente precisa sempre de um inimigo, de uma guerra. Para encerrar em resposta a uma pergunta, Putin disse que não estava pronto para declarar se a Rússia precisava ou não retomar os testes de armas nucleares, dizendo que, teoricamente, poderia revogar a ratificação do Tratado Internacional de Proibição de Testes Nucleares, como já destacado, de 1997. Outro ponto interessante que chamou muita atenção do público veio o anúncio de um novo tipo de arma nuclear no arsenal da Rússia, que está em processo de conclusão final, para assim ser integrado no arsenal nuclear russo. Trata-se do míssil de cruzeiro estratégico Burevestnik. A arma experimental, anunciada pela primeira vez em 2018 pelo próprio Putin, foi aclamada como tendo um alcance potencialmente ilimitado, mas intencional. O novo míssil de cruzeiro parece ser alimentado por um pequeno reator nuclear e é capaz de transportar uma ogiva nuclear de pequena capacidade, ou seja, é uma arma tática para uso específico e com alimentação hipoteticamente infinita. No entanto, sabe-se muito pouco desse novo dispositivo chamado Burevestnik. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar, se inscreva e ative o sino de notificação. Estou te esperando lá no nosso grupo de análise sobre geopolítica e defesa no Telegram. Deixei um link para você se inscrever aqui nos comentários.